Olá, pessoal! Tudo bem? Na aula de hoje, vamos trabalhar com língua portuguesa, dando início ao módulo 2, capítulo 4, com assuntos de contos e microcontos. Vamos lá? Nas páginas 8 e 9, que dão início ao capítulo 4, vocês encontram duas importantes informações. Na página 8, os objetivos que vão ser trabalhados nesse capítulo, e na página 9, a seção para começar, que apresenta 3 questões, para vocês refletirem após a leitura da imagem que está sendo apresentada. Nas páginas 10 e 11, a roda de leitura vem apresentar para vocês uma explicação sobre conto e microconto e também apresenta 4 exemplos desse gênero textual do microconto. E uma seguinte reflexão: é possível contar uma história em poucas palavras? Façam a leitura desses microcontos, façam essa reflexão e, após isso, utilizem os espaços em brancos que tem aí nas páginas para vocês fazerem as ilustrações de cada um desses microcontos, ok? Então, pessoal, conto, ele é um gênero textual que apresenta como elemento enredo completo, espaço e tempo, narrador em primeira e terceira pessoa, personagens, um texto narrativo e descritivo, certo? A principal diferença em relação aos outros tipos de texto é que o conto, ele é um texto curto, ele se passa em 1 ou 2 ambientes e tem poucos personagens. O microconto, ele já é um texto muito pequeno. Suas características são um texto narrativo, a narrativa é muito curta, o narrador também em primeira e em terceira pessoa. Em geral, ele se apresenta com 150 caracteres, mais ou menos, porém isso não é uma regra rígida. E, pessoal, caracteres vocês vão entender como letra, espaço e pontuação, ok? Ele é focado no conflito e a personagem é implícita, ou seja, ela não precisa ser bem definida, não precisa estar muito bem claro o que é ou quem é esse personagem, bom? Nas próximas páginas, eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre alguns autores e um pouquinho da história dos microcontos, tá bom? Aqui nessa página, vocês vão ver um pouquinho sobre o Augusto e o Ernest. Eles são autores muito famosos de microcontos. O Augusto é considerado o mais famoso, que ele que deu início a esse tipo de texto. Ele escreveu Quando Acordou o Dinossauro Ainda Estava Lá, com apenas 37 letras. E o Ernest escreveu Vence, Sapatos de Bebê Sem Uso, com 26 letras. Nós também temos o Marcelino. Esse autor, pessoal, ele desafiou 100 escritores a produzirem um conto com apenas 50 letras, no máximo de 50 letras. E a partir dessa produção, ele publicou o livro Os 100 Menores Contos do Século. Aqui no Brasil, nós também temos 2 importantes escritores que trabalham com esse tipo de gênero textual, que é o Dalton e o João Gilberto. Aqui nas páginas 12 e 13 do livro, nós vamos encontrar a seção Discutindo o Texto, aqui na página 12, e vai apresentar para vocês 2 questões. Na primeira, após ser feitas as leituras dos microcontos das páginas 10 e 11, vocês vão responder refletindo sobre as seguintes questões. O microconto Sono, ele é uma história de terror? Explique. Então, reflita, ele é uma história de terror? Sim ou não? O que vocês acham? E dê a opinião de vocês. Depois vocês vão fazer uma relação identificando a oposição criada no microconto Ideia. Lá no microconto Ideia, qual é a oposição que tem? Qual é a contrariedade que se apresenta? Depois, lá no Tão Jovem, no microconto Tão Jovem, vocês vão relacionar o título com a história. Eles têm relação? Qual é essa relação? E lá depois, no Insone, no microconto Insone, vocês vão pesquisar, se vocês não sabem o que é, pesquisar o que é Insone, e vão também refletir como que esse título está se relacionando com a história, certo? Aqui no exercício 2, vocês vão soltar a criatividade de vocês e vão imaginar a história que tem por trás de cada um daqueles microcontos. Lembre-se,
parte da história desses microcontos não está escrita. Então, agora é a hora de vocês usarem a imaginação de vocês e preencherem o que está faltando. Não é para criar um novo conto, é para vocês falarem o que tem por trás desses microcontos, certo? Já aqui na página 13, a partir da página 13, nós vamos trabalhar um pouquinho com os elementos desse gênero textual. Então, aqui no exercício 1, vocês vão ver que tem esses elementos e vocês vão completar essas informações baseadas nesses elementos, baseadas nos gêneros, certo? E aqui no exercício 2, vocês vão observar em relação ao microconto. Esse microconto, todos que vocês leram, né, eles apresentam uma situação inicial? Sim ou não e o porquê? E aqui na letra B, os microcontos apresentam conflito e desfecho? Eles apresentam lá uma problemática e depois uma resolução? Certo? Na página 14, no exercício 3, vocês vão analisar cada um daqueles microcontos, contando o número de caracteres, o número de letras, o número de palavras e o número de frases. E colocando aqui a quantidade que vocês contaram, tá bom? Lembrando, então, que caracteres é a soma das letras, das pontuações e dos espaços que tem em cada microconto, certo? No Rachando a Cuca, vocês vão pesquisar sobre a seguinte questão. Qual é o menor microconto que você conhece? Se você não conhece nenhum, além dos que já foram apresentados, faça uma pesquisa. Depois disso, vocês vão anotar aqui nesses espaços, nessas linhas embaixo, e vão também fazer análise quanto ao número de caracteres, o número de letras, de palavras e de frases. Na página 15, no exercício 4, vocês vão completar com os elementos em relação do microconto em relação ao conto, ok? E no exercício 5, vocês vão marcar qual a afirmativa que está correta. Quais são essas afirmativas? Ou na seguinte questão, tá? Qual das afirmações a seguir melhor define microconto? O microconto é uma história sem começo ou final? É uma descrição curta de uma história? É uma narrativa muito curta? É uma história sem final? Então, vocês vão marcar um X na que melhor apresenta ela. E depois do microconto, ele privilegia quais elementos, que elementos do enredo? A situação inicial, o conflito, o clímax ou o desfecho? Nas páginas 16 e 17, é proposto para vocês fazerem uma pesquisa sobre antologias de microcontos. Essa pesquisa vocês vão explorar em livros, se vocês estiverem em casa, ou nas redes, né, na internet. Então, façam essa pesquisa. Vocês vão encontrar essas antologias de microcontos escritas, ou até mesmo por vídeos. Tem alguns curtas-metragens que falam sobre isso. Vão anotar aqui vocês mais gostaram nesse espaço aqui. Qual é o nome, o autor e o porquê que vocês gostaram, ok? E depois vão compartilhar com um colega ou com alguém da sua casa, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada. Até a próxima!